Acompanhar a ministração juntos, amém? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. A palavra do Senhor vai dizer: mas da árvore do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Aqui nós vemos o Senhor falando com Adão, após ele ter criado o jardim do Éden, e Deus ele fez tudo perfeito, até a criação do homem, que ele, ao ponto de vista dele, também era perfeito. Amém? Só que Deus ele ordenou a Adão que ele podia comer de toda a árvore do jardim do Éden, menos de uma, que era do conhecimento do bem e do mal. E Adão ele foi criado um ser perfeito, ele foi criado santo e ele foi criado para viver eternamente. Só que esse viver eternamente, ele estava em uma condição, ele estava em uma condicional. E qual que é essa condicional, Bruno? O que Deus pediu para ele fazer? Para que ele não comesse da árvore do bem e do mal. Deus ele tem muito para nos dar e tem muito para nos oferecer, porque ele é criador dos céus e da terra. Só que nós temos que obedecer. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E Adão ele pecou, ele caiu e Deus o expulsou do jardim do Éden. Nós vamos falar de Satanás, Lúcifer. Lúcifer, que quer dizer aquele que brilha. Então, um anjo de luz, um anjo também perfeito, adorável de se ver, porque ele era lindo, segundo a Bíblia. Amém? E Lúcifer, Isaías, ele vai relatar no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 13. Vamos ver o que Isaías vai falar sobre Lúcifer. Amém? Você que está com a sua Bíblia, também abra, acompanhe. Você que não está, anote as referências, para que você possa estar também aprendendo com mais tempo, até porque a nossa live ela é com pouco tempo, ela tem um período muito curto. Então estude também em casa após a live, amém? Vamos abrir aqui no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor vai dizer: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, muitos de nós, no nosso pensamento, a gente deve pensar assim, cara, quando Lúcifer surgiu esse sentimento dentro dele, ele deve ter tido uma batalha, uma rebelião. Tem até uma tradição, irmãos, que vai dizer que quando Lúcifer ele quer tomar o lugar de Deus, ele se transforma em um dragão e começa uma guerra no céu. Só que essa tradição ela não é biblicamente confirmada, tá, irmãos? Segundo a Bíblia, não houve guerra, não houve espada e não houve conflito. Por quê? A Bíblia vai dizer que Lúcifer ele não foi expulso do céu pelas atitudes. Lúcifer foi expulso do céu por causa de um sentimento que surgiu dentro dele. Um sentimento de quê? De orgulho, de querer ser melhor do que Deus. Isso é um sentimento. Até porque, irmãos, ninguém vai descer do céu por causa de ação. Ninguém vai chegar, não vou subir ao céu porque eu pequei. Não, a Bíblia vai dizer que aquele que se arrepende dos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para perdoar. Então, se você fizer alguma coisa que não é segundo a vontade de Deus e você se arrepender, ele vai te perdoar. Só que a Bíblia vai nos dizer que Lúcifer ele criou dentro de si um sentimento que queria ser melhor do que Deus. Vamos ler aqui em Ezequiel, no capítulo 28. Vamos abrir nossa Bíblia, Ezequiel 28.
versículo 14 e 15, irmãos, vai dizer: Tu eras o querubim ungido para cobrir e estabelecido no monte santo de Deus. Estavas no meio de pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Irmãos, ele foi criado para adorar a Deus e para levar os anjos a adorar ao Senhor. Só que um dia o Senhor, sondando os corações, por isso que ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente, ele conhece o nosso interior, e ele viu em Lúcifer um desejo, um sentimento de ser melhor. E Deus, ele queria dar oportunidade a Lúcifer de tirar esse sentimento. Então Deus deixou para ver se ele esqueceria isso. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, mais uma vez, no coração dele, ele viu que estava se multiplicando esse sentimento, aonde ele já estava querendo contaminar os anjos do céu. A Bíblia vai dizer que a terça parte dos anjos, ela foi corrompida. Só que, irmãos, os anjos, eles não foram criados como robô. Como assim robô, irmão Bruno? O que acontece? Se a gente vê hoje a tecnologia, as pessoas fazem robôs para tudo. Você pega um robô até para limpar a casa. E o que acontece? Deus, ele não criou isso. Quando Deus, ele criou os anjos, ele já criou os anjos com livre-arbítrio. Os anjos, eles eram levados a adorar a Deus, só que eles não eram forçados. Eles não faziam por obrigação, eles faziam por amor e se eles quisessem. E Satanás, não vendo isso, o que ele fez? Surgiu dentro dele esse sentimento de querer ser maior do que Deus. Então ele começou a querer contaminar as pessoas. E quando isso acontece, a Bíblia vai dizer, no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, que Deus, ele não perdoou os anjos que não se manteram em posição. Deus, ele não perdoou, irmãos. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque nós, seres humanos, e até mesmo os anjos, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que entender que eu sirvo a Deus por amor, não por obrigação. Eu sirvo a Deus porque Ele é digno de receber essa honra, esse louvor, não porque eu amo a minha pastora, eu amo meus irmãos da igreja, mas porque Ele é digno. Então nós temos o livre-arbítrio de estar adorando a Deus. E quando nós vamos entender a palavra, a gente vai falar assim, cara, Deus, ele não perdoou um ser perfeito como os anjos, não perdoou Adão por ter pecado e expulsou ele do jardim do Éden. Eu te faço uma pergunta: você acha que nós vamos subir ao céu com o coração puro só? Sim, puro vai, mas e contaminado? Você acha que nós vamos subir ao céu com o coração com mágoa, com rancor, com ódio dos irmãos? Muitas das vezes a gente não quer orar por aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem. A gente não quer, mas isso é necessário. Porque se Deus, ele expulsou do céu pessoas, coisas perfeitas como os anjos, você acha que nós, seres humanos, pecadores, subiremos com mágoas? Não subiremos, irmãos. E o salmista, ele vai dizer como que nós vamos subir ao céu. Vamos abrir nossa Bíblia, livro de Salmos, no Salmo 24, o salmista vai estar nos orientando como que nós vamos subir ao céu. A Bíblia vai dizer, Salmo 24, aleluias. Salmo de Davi, irmão, ele vai dizer assim, ó: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Irmãos, é necessário que nós tenhamos um coração puro. E muitas das vezes a gente faz não por maldade, até mesmo um olhar, mas vamos entender um pouco a Bíblia. A Bíblia, ela não vai te condenar simplesmente pelo que você faz.
Muitas das vezes a gente acha que eu só vou pecar se eu praticar. Isso era no Antigo Testamento. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia vai contar a história de uma mulher no livro de João, no capítulo 8, versículo 5, vai dizer que Jesus estava reunido com algumas pessoas e de repente chegou alguns servos, sacerdotes, com uma mulher, uma prostituta, e dizendo assim: Senhor, esta mulher foi pega no ato de adultério. O que é isso? Ela foi pega traindo o seu esposo. Então, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. E uma coisa que chama atenção é que Jesus ele mudou o conceito de pecado. Nossa, como assim, irmão Bruno? Vou explicar. No Antigo Testamento, ela morreria porque ela foi pega no ato. Mas Jesus, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28, ele vai dizer o seguinte: que o homem que olhar para uma mulher com um olhar impuro já cometeu adultério com ela em seu coração. Peraí, eu só olhei uma pessoa passando na rua, você já adulterou se você olhou para ela com um olhar impuro. O conteúdo, irmãos, de pecado, o conceito, ele foi mudado, ele foi transformado. No tempo da lei era uma coisa, hoje nós estamos no tempo da graça. E eu, no meu ponto de vista, viver no tempo da graça é muito mais difícil do que no da lei. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente cai no comodismo. A gente acha que Deus, eu estou no tempo da graça, Deus vai perdoar tudo. Irmãos, é esse perdoar tudo que a gente pode ficar. É esse achar que Deus ele é só fiel e esquecer que Ele é justo. Faz muita gente ficar, irmãos, aqui nessa terra quando Ele voltar. Então nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar ligados a isso. Por quê? Porque no momento que Satanás surgiu o sentimento no coração dele, ele foi expulso do céu. Do momento que Adão ele não obedeceu apenas um pedido, algo simples de fazer, era só não comer daquela fruta. E ele comeu e ele foi expulso do jardim e teve toda a consequência que nós já sabemos. Irmãos, muitas das vezes a gente paga preço desnecessariamente. Por quê? Falta de obediência. Nós temos que ser obedientes a Deus. Temos que entender o que Deus quer de nós. Não adianta você querer simplesmente achar que Deus ele é bonzinho e vai te perdoar e no dia que Ele voltar você vai com Ele. Não, irmão. As pessoas têm costume de dizer: eu estou com Deus, Deus está comigo, mas não faz a vontade de Deus. Será que você está com Deus? E será que Ele está com você? É uma pergunta muito importante que nós temos que se fazer. Perguntar para nós mesmos, para dentro de nós: Senhor, o jeito que eu estou fazendo está bom para o Senhor? Ou será que o nosso tempo de fazer como é que eu posso dizer? De servir ao Senhor é suficiente para nós e não para Ele? Nós temos que dar prioridade a Ele. Senhor, seja feita a Tua vontade. Nós temos que entender isso, irmão. Vamos lá. Como eu já havia dito que Satanás ele tentou seduzir todos os anjos, e ele só conseguiu uma terça parte. Só que eu fico me perguntando, cara, essa uma terça parte, quantos seriam? Alguém já se perguntou isso? Eu me pergunto, quantos seriam essa terça parte? Porque se nós fôssemos olhar hoje, né, o mundo, nós temos em volta aí de 200 milhões, 300 milhões de habitantes. Uma terça parte seria milhões de pessoas. E seriam milhões de pessoas que perderam a bênção, perderam a unção apenas por causa de um sentimento, irmãos. Será que vale a pena perder a salvação por um momento de tempo? Será que vale a pena você perder a salvação por um mero capricho seu? Irmãos, Deus é justo. E Ele é fiel para cumprir tudo que Ele tem prometido. Mas nós, como servos do Senhor, temos que nos manter de pé, nos manter firmes, para que nós não venhamos estar na queda, mas que nós venhamos estar subindo ao céu. Porque quando Jesus ele subiu, os discípulos admirados ficaram olhando para o céu e o anjo chegou para ele: o mesmo Jesus que subiu, Ele vai voltar. Mas para que Ele vai voltar? Simplesmente para olhar a terra? Não, Ele vai voltar para buscar os justos, para buscar a sua igreja. Só que a igreja de Jesus, ela tem que ser imaculada, ela
tem que ser sem mancha, sem pecado. Irmãos, é difícil ser santo? Muita coisa. Nós seremos santos totalmente? Não, mas nós temos que procurar ser o melhor possível, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer: sede santos como eu sou santo, porque ele já seguia a Cristo, ele já se espelhou em Cristo. Então ele já dizia que nós temos que ser santo, nós temos que fazer aquilo que ele fazia. Para quê? Para poder agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo foi um homem muito usado, e você também pode ser, basta ser obediente. Então guarde essa palavra nesse coração, que nesta noite o Senhor possa falar mais e mais contigo, e que você possa pegar essas anotações e estudar mais. Tenta entrar nesse universo de entender a palavra do Senhor e de vivenciar, que você vai ser muito abençoado. Amém? Que Deus abençoe sua noite em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade. Amém? Uma boa noite. Glória a Deus, o Senhor falando conosco nessa noite. Toda oportunidade que nós tivermos de ouvir a palavra de Deus, de estar lendo, de estar meditando, de estar louvando, de estar orando, nós temos que aproveitar essa oportunidade. São esses momentos que nos trazem uma intimidade maior com Deus. Essa correria no dia a dia, Deus, está comigo, eu sou cristã, eu busco a Deus, estou no trabalho, amém. Mas, irmãos, nós precisamos ter os nossos momentos com Deus, de oração, de busca, de clamor. E é isso que nós precisamos entender. Deus, Ele quer estar na tua vida, mas você tem que chamar. Se você não chamar, Ele não vai fazer parte. Ele não entra, querido, forçando a barra. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de amor. Amém? Deus possa estar te abençoando de uma forma muito especial no nome de Jesus. Nessa quinta-feira, nós estaremos de volta aqui, bem 19 horas, nossa live, você participando conosco do culto de adoração ao nome do nosso Deus. E como eu sempre falo e repito, tem sido maravilhoso, tá? Esse momento que nós temos tido com cada um de vocês. Deus possa te abençoando, você que está chegando agora, receba da presença de Deus sobre a tua vida no nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, como é maravilhoso nós sentimos a tua presença e nós estamos reunidos, ó Pai, na tua casa. Eu te agradeço pela vida de cada um desses irmãos, ó Deus, e uma boa parte deles do início ao fim, Deus, outros às vezes chegaram um pouco atrasados por causa do trabalho, algumas situações, mas vieram, Deus, para adorar o Senhor. Muito obrigada. E eu sei, meu Deus, que há no coração deles também um agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, por todo o teu cuidado, Pai amado, para com a nossa vida. Toma, Deus amado, em tuas mãos cada um dos teus filhos, uma noite de bênção, uma noite de vitória, que eles possam te sentir, que se eles forem acordados pela madrugada, perderem o sono, que eles possam entender que é para orar ao Senhor. Toma a vida de cada um deles em tuas mãos. Nós te pedimos a tua bênção sobre esse ministério, sobre essa igreja, sobre essa localidade, em nome de Jesus. Que a tua presença inunde este bairro, essas ruas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, por tudo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, querido. Se inscreva no nosso canal IEQ Devoção Oficial. Deixa lá o seu like, lá, se inscreva. Você vai estar recebendo nossos vídeos no nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Irmãos, então uma boa noite. Paz seja com você.